com a nossa mensagem de hoje, hoje eu queria fazer uma coisa diferente do que a gente tem feito com o DBB, Doutrina Bíblica Básica. Eu queria trazer para os irmãos uma meditação sobre um texto que o Senhor falou muito ao meu coração, esse texto. E eu creio que talvez Deus também vá proporcionar aos irmãos para falar profundamente ao coração dos irmãos também através desse texto. E é um texto que tem muita riqueza teológica, doutrinária também para a nossa vida. E eu penso que é sempre bom a gente ter uma palavra para nos alimentar a semana que vai entrar. Na realidade, a semana começa no domingo. Porém, nós já vamos iniciar as nossas atividades na segunda-feira. Então, é sempre bom nós termos uma palavra de ânimo para nos animar, para nos trazer um alimento forte à nossa alma, porque é disso que nós vivemos. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós buscamos no Senhor uma palavra. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa mensagem, nós vamos trazer aqui uma mensagem. Essa mensagem, o título é A Posição que Vence as Batalhas. É uma mensagem doutrinária. E o texto base dessa mensagem está em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30. Quero pedir aos irmãos que, quem puder, pegar sua Bíblia para poder seguir esse texto, para poder entender. Eu não vou ler o texto, porque são 30 versículos. Então, seria por demais extenso para nós. Eu vou fazer apenas um resumo para que os irmãos possam estar entendendo o resumo, a síntese do texto. O que acontece ali? Os exércitos dos moabitas, amonitas, meunitas e edomitas se reuniram. Eles pegaram o que eles tinham de melhor. Os guerreiros, eles se reuniram, e a Bíblia diz, em grande multidão. Portanto, era em grande número, com o objetivo de destruírem o rei Josafá, ou Jeosafá. Então, eles vão para Judá e começam um cerco no reino de Judá. E aí a Bíblia diz que o rei Josafá teve medo. Teve medo. E o medo, a gente pode observar, irmãos, que é uma reação humana natural. O medo tem a sua serventia na nossa vida. Ele serve de freio para nós. Só que existem pessoas que reagem diferentemente ao medo. Tem pessoas que simplesmente congelam. Tem pessoas que entram em pânico. Tem pessoas que tomam atitudes desvaiadas. Tem pessoas que já assumem outro tipo de reação quando se deparam com medo. A Bíblia diz que o medo produz o tormento. O medo, mas o verdadeiro amor põe fora o tormento. Lá em 1 João, primeira carta de João. Então, qual foi a reação
do rei Josafá quando ele teve medo? A palavra diz, no versículo 3, 2 Crônicas 20, no versículo 3, a palavra diz que o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então, observe bem que a reação dele foi uma reação espiritual. No seu medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz para nós que torre forte é o nome do Senhor. Para lá se abrigará o justo no dia da sua aflição. Então, o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E aí, ele não ficou só isso. Ele não buscou o Senhor de qualquer forma. A Bíblia continua narrando que ele apregoou um jejum por todo o Judá. Então, ele apregoou um jejum. Ele foi para a entrada da tenda da congregação e ali ele se prostrou. Ele orou, suplicou pelo socorro do Senhor, e nós vamos ver isso até o versículo 11. A oração do rei Josafá. Agora, a gente vai observar bem essa oração. Se você observar bem essa oração que o rei Josafá faz, não é uma oração para aquela situação específica. Nós podemos observar que a oração desse rei, ela também tem coisas em comum com a gente quando nós estamos cercados por inimigos poderosos. Quando os inimigos cercam a nossa vida, inimigos que não só são inimigos físicos, como também tem outros tipos de inimigo, coisas, adversidades da nossa vida, que começam a nos cercar, começam a trazer situação de desconforto, de adversidade. O rei Josafá, ele orou e suplicou pelo socorro do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai permanecer naquela posição até vir uma resposta do Senhor. E qual é a resposta do Senhor? O Espírito do Senhor veio sobre a congregação. Bom dia, tia Cleusa. A paz, minha irmã. O Espírito do Senhor veio sobre alguém que estava no meio deles. Olha bem esse detalhe. E aí, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele dá uma mensagem, ele transmite uma mensagem da parte do Senhor. E entre tudo que foi falado, nós vamos observar aqui que o Espírito de Deus diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, falando dos inimigos, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ora, a peleja não é vossa, senão de Deus. Por que o Espírito de Deus falou isso? Porque por causa da oração. Então, nós vamos analisar um pouquinho, vamos falar um pouquinho também a respeito de oração. Houve uma certa época que eu aprendi que oração, a paz, minha irmã. Bom dia, horário de verão. Amém. Eu também estou atrasado 1 hora. Está perdoada. Pegou o comecinho. Então, houve uma época que eu aprendi que oração é transferência de vida. Depois eu também aprendi, no decorrer do meu ministério, eu fui aprendendo que na oração você transfere também o conhecimento da situação da sua vida. Você transfere para Deus o conhecimento daquilo que está acontecendo com você. Você não só transfere o conhecimento, como você também transfere o governo daquilo que está sobre você. Então, ou seja, o problema
deixa de ser seu, deixa de ser teu. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam apresentadas as vossas orações diante do trono de Deus. Então, o apóstolo está dizendo que tudo que é apresentado para Deus, Deus se apropria daquilo. As coisas boas, mas também as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, nós vamos ver que a oração não é simplesmente falar. A oração é uma palavra composta de duas outras palavras. Orar mais ação. Falar mais atitude. Então, você tem que orar, falar com Deus, e você tem que agir. Uma das coisas que acontecem na oração são os efeitos dessa oração. Os efeitos imediatos e os efeitos mediatos da oração. Um dos efeitos imediatos da oração, nós vamos observar nesse texto de Filipenses, está no versículo 7. O apóstolo nos fala dos efeitos imediatos da oração. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, o efeito imediato da oração é a paz. O Senhor nos dá paz. E o outro efeito imediato da oração é que o Senhor coloca um guarda na nossa mente, nos nossos pensamentos. O nosso pensamento, o nosso foco para de ser o problema e passa a ser o Senhor. Isso nós vamos ver aqui no texto. Bom dia, Luciene, minha irmã. Bom dia, Luciene. A paz do Eterno seja contigo. Então, o efeito que o Senhor nos promete na oração. O primeiro efeito é a paz, a tranquilidade. Por quê? Porque nós cremos através da fé que o problema que nós estamos apresentando para Deus, Deus irá conhecer deste problema e irá exercer sobre este problema a sua soberania, o seu poder. E isso Deus vai fazer no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Isso significa que, apesar de ser uma única palavra, a oração requer duas ações para que ela se concretize na nossa vida. Observe que o rei Josafá, no seu medo, se pôs a buscar o Senhor. Ele jejuou, orou e ficou nessa posição até Deus responder. O versículo 13 diz que todo o Judá estava perante o Senhor. Todo mundo, até criança de colo. Quando o problema aparece e a igreja se une em torno dessa situação, ela se torna mais forte porque o Senhor se manifesta no meio do seu povo. E ele prometeu isso, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estarei eu. Aí ele não disse aí estarei, ele disse aí estou eu no meio deles. Na comunhão. Se andarmos na luz, como na luz ele está. Temos comunhão com o Senhor, com os irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando a família passa por um problema, ela se torna mais firme, mais unida, quando todos se juntam para buscar o Senhor, para buscar uma solução no Senhor, até mesmo as crianças de colo. Então,
Tem crente que, quando sofre um ataque do inimigo ou passa por uma prova, ora, jejua, mas o seu comportamento é de quem ainda está preso na dificuldade. Ele não tirou dele, não tirou do seu coração o problema. Porque a partir da oração nós transferimos o problema para o conhecimento de Deus, para que a soberania de Deus exerça sobre este problema o poder de Deus. Não, esse crente não transfere isso. Ele faz isso da boca para fora. O comportamento dele é de quem ainda está cheio de incerteza, de dúvida e de medo. E nós sabemos que a incerteza, a dúvida e o medo são elementos de rejeição de fé. Então, às vezes, você ora e ora, mas as coisas não acontecem. E aí muitas pessoas vêm me perguntar, mas por que, pastor? Por que isso? Porque, além de várias outras coisas, a mente desta pessoa ainda está presa no problema. Cheia de pensamentos negativos, cheia de pensamentos derrotistas, cheia de pensamentos contraditórios. Você quer ver um exemplo? Quando Agar estava no deserto, lá em Gênesis, se não me falha a memória, 21, 22, você vê que Deus permitiu que Abraão despedisse Agar. Abraão deu um pedaço de pão e um odre de água para ela. E ela foi embora com o menino, com Ismael. Chegou num determinado ponto que a água acabou. Então Agar fez o quê? Agar colocou o menino a um tiro de arco de distância. E ela diz assim, que eu não vejo o menino morrer. E ela ficou ali, esperando o pior acontecer. E aí, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e o anjo do Senhor vai até Agar e diz, Agar, você está chorando por quê? Olha ali o poço. Então, o que nós podemos observar isso, irmãos? Que Agar, ela perdeu o foco. Agar só tinha foco no problema, porque a tribulação faz isso com a gente. A tribulação afeta o emocional, desequilibra o espiritual. Então, a pessoa se permite que pensamentos negativos, derrotistas, contraditórios continuem na sua mente, essa pessoa não vai receber os efeitos imediatos que a oração, que Deus nos prometeu na oração, que é a paz que excede todo entendimento. Por que essa paz excede todo entendimento? Porque racionalmente era para você estar em pânico. É isso. A tribulação, ela traz isso. O medo gera o tormento, a Bíblia diz isso. Racionalmente, você era para estar desesperado, tomando atitudes desesperadas. Porém, a paz que excede o entendimento. Por isso que eu sempre digo, paz não é ausência de problema. Paz é a presença de tranquilidade, é a certeza de que você não está sozinho, é a certeza de que você é a certeza de que você está amparado, é a certeza de que você será vitorioso, apesar de tudo que a razão está te dizendo, apesar de tudo que as pessoas estão dizendo. Então, a questão não é se Deus vai fazer alguma coisa por você. Muita gente pergunta, pastor, será que Deus vai operar? Pastor, não, a questão não é se Deus vai fazer ou quando ele vai fazer. A questão é como você se comporta diante da adversidade. Eu vou repetir. A questão não é se Deus vai fazer alguma coisa ou quando Deus vai fazer. A questão é como você se comporta diante da adversidade.
Por quê? Porque nós somos provados. Às vezes a adversidade vem porque houve uma permissão do Senhor. Nem sempre é o diabo. Nem sempre é Satanás. E aí, Deus quer saber se você aprendeu direitinho aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem lido. Davi, vamos pegar, por exemplo, Davi. Davi nunca se referiu a Golias como um gigante. Davi, ele deu uma resposta para Golias. A resposta que Davi deu para Golias foi a seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia! Hoje ainda o Senhor te entregará na minha mão. Então, irmãos, nós nunca dizemos para Deus que nós temos um grande problema. Nós falamos para o problema que nós temos um grande Deus e que Ele já nos deu a vitória. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. E ele diz, o apóstolo diz: por estas coisas sois mais que vencedores por aquele que nos amou. O que ele quer dizer com sois mais que vencedores? Mais que vencedor quer dizer o seguinte, que você não é simplesmente um vencedor, porque vencer qualquer um pode vencer. Mas você é do tipo do vencedor que antes da vitória você já sabe que vai vencer. Porque você serve a um Deus todo-poderoso. Então Davi tinha todos os motivos para morrer de medo e sair correndo dali. Mas aí Davi, ele responde à afronta que ele recebe, sabe de que forma, irmãos? Com uma palavra profética. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. E por falar em palavra profética, eu me lembro do profeta Ezequiel. Ali, aquele trecho ali de Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. A gente aprende muito com isso, irmãos. O Senhor chama o profeta, leva ele para um vale. Naquele vale tinham vários pedaços de ossos, ossos secos. Está tudo desconjuntado, tudo misturado. E aí o Senhor propõe uma questão para o profeta. Ele diz assim: poderiam eles reviver? Ou seja, além de ser um monte de ossos, todos destruídos, esparramados, espalhados, estava tudo seco. Não tinha a menor probabilidade racional de que aquilo ali pudesse vir a ser alguma coisa, senão ir dissolvendo. Pois sabe qual foi a resposta do profeta? Os irmãos sabem. O profeta respondeu: Senhor, tu sabes. O que o profeta fez, irmãos, com essa resposta? Ele pôs toda a sua confiança nas mãos do Senhor. É isso que nós fazemos através da oração. Nós transferimos para Deus toda a nossa confiança. Irmãos, o Evangelho não foi feito para gente normal. Por isso que a palavra diz que a palavra de salvação é loucura para o mundo. Nós somos loucos. Loucos. E isso é loucura. Mesmo diante daquilo que é evidente. O que é evidente? Está diante dos nossos olhos. Mesmo diante daquilo que a sua razão te diz. Apesar de toda a limitação da matemática, da justiça ou da ciência, o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Ou seja, o profeta entregou todo o problema nas mãos do Senhor, o Deus que é todo-poderoso. Então o Senhor liberou um poder sobre o profeta. O Senhor disse: profetiza sobre esses ossos. O Senhor nos liberou um poder. Por quê? Porque quando você vai ler em João, capítulo 1, versículos 11 e 12, você lê o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Então, você ser filho de Deus é você exercer, é você ter acesso ao exercício de um poder sobrenatural. E sabe quem é filho de Deus? A própria Bíblia diz, lá em Gálatas, porque filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é qualquer um que é filho de Deus. Todos são criatura de Deus. Mas a pessoa pode deixar de ser criatura de Deus para ser filho de Deus a partir do momento que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí você recebe um selo, um penhor, uma garantia de que você não está mais sozinho. Então, o Senhor liberou um poder sobre o profeta. Ele disse, profetiza sobre esses ossos. E quando o profeta profetizou, ele não disse, eu determino isso assim, não. O profeta não falou isso. O profeta disse o seguinte, assim diz o Senhor. E o que a gente vê, infelizmente, por aí? A gente vê outra coisa. Se eu fosse outro, diria, ah, Senhor, mas isso aí não tem mais jeito. Não é assim. O inimigo pode ter poder, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Yahvé El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Vamos ver outro exemplo. No auge do sofrimento, o que Jó disse? Lá no capítulo 19, o Jó diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Aleluia. Então, ele sabia que Deus era uma realidade, não era só uma historinha ou uma coisa de palavras, não. E o que a Bíblia fala a esse respeito, irmãos? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha bem, olha o que Jó falou há séculos atrás. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, o livro de Hebreus está dizendo, e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo disse, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Então, você sabe em quem você tem crido? São todas essas coisas, essas questões que são propostas por Deus justamente nas nossas adversidades. Não é quando está tudo bem, você está lá no banquinho da igreja. Voltando para o texto, Josafá, ele faz uma declaração bem aqui no versículo 12. Ele faz uma declaração, ele diz, a Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Olha bem, resumindo, em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá, Jehoshafat, Josafá estava falando que ele estava transferindo para o Senhor o conhecimento total do seu problema. Irmãos, quando você faz isso, de coração e de mente, não é só da boca para fora, Deus se manifesta, irmãos. Com certeza. E ele já começa se manifestando em você, na sua mente
e no seu coração, nos seus sentimentos e no seu pensamento, com a paz. Ele te tranquiliza com a paz. Por quê? Porque ninguém pode ver saída se só olha para o problema. Josafá estava dizendo, o nosso foco está no Senhor. Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. O nosso foco tem que ser o Senhor e não o problema. Quer ver um outro exemplo disso? Pedro. O barquinho estava lá, andando, indo, eles tinham que ir, tinham que atravessar o mar da Galileia. Jesus mandou que eles fossem. Jesus estava lá no monte, do alto do monte, vendo tudo isso. De repente, a tempestade começou, o mar começou a bater, começou a chuva, os ventos ferozes, e eles entraram em pânico. Irmãos, ali, tudo que eles sabiam a respeito de navegação, e olha que em cada homem daquele ali, haviam gerações de pescadores que entendiam tudo, de mar, de pesca, de tudo. Mas tudo que eles entendiam não era suficiente para resolver aquele problema. Bom dia, minha prima Kátia. Bom ter você aqui, Kátia. Bom dia. Não era suficiente para resolver. Às vezes, irmãos, tudo que a gente pensa que a gente sabe, o jeito que a gente quer dar, não é suficiente para resolver. E aí o inusitado acontece. Yeshua vem andando de frente para o mar, de frente para o barco, sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E é interessante que Pedro faz uma prova com ele. Se tu és mesmo o Senhor, se tu és mesmo Jesus, manda que eu vá até aí. E Jesus respondeu, ok, sim, vem. E ele foi andando. Então Pedro caminhou sobre as águas. De repente, ele deixa de olhar para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. E aí, ele passa a olhar para o mar. Ele diz, caramba, eu estou andando sobre as águas. E é o momento em que ele perde o foco. E nesse momento, é justamente o momento em que ele começa a afundar. Ele começa a afundar, aí ele lembra de clamar o Senhor. Ele clama ao Senhor. Senhor, salva-me! Jesus vai lá, faz o quê? Estende a mão, puxa ele. Quando Jesus puxa, irmãos, observa bem, o que está acontecendo quando ele está puxando? Ele está trazendo Pedro para junto dele, para o corpo. Está entendendo? Começa a entender o mistério? Ele começa a trazer. Então, a hora do problema não é a hora de você se isolar. Não é a hora de você fugir do pastor. Não é a hora de você deixar de ir para o culto. Você está desanimado, você está ferido, você está sobrecarregado. Aí é exatamente o momento que você mais tem que ir. É o momento que você mais tem que buscar a presença do pastor, pedir imposição de mãos. Esse é o momento. Jesus puxa Pedro e traz ele para perto, traz ele para o corpo, para o calor, para a segurança, para a proteção. É isso que Deus faz. São essas atitudes. Isso tudo está dentro de oração, irmãos. Quanto mais você fala do problema, mais você olha para o problema, mais ele cresce na tua mente, mais ele toma todos os espaços, porque aí a pessoa pensa no problema hoje, pensa no problema na manhã, depois da manhã e depois. O problema começa a tomar todos os espaços da sua mente. E aí o problema vai crescendo, até ele arrebentar na sua cabeça, como se fosse uma bola. Uma bola. Vai inflando e ele estoura. E quando ele estoura, ele te paralisa. E aí ele te destrói. Sabe quem falou a esse respeito? Ele mesmo, Jó. Jó falou isso. Jó, capítulo 3, versículo 25. Muitos teólogos, muitos pregadores camburianeses falam uma porção de coisa a respeito de Jó. Poucos eu ouvi falar sobre isso. Jó era um homem reto e temente a Deus. Como que Deus permite que as coisas acontecessem com Jó?
resposta está no capítulo 13, no versículo 25. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Duas brechas: o medo e o receio. A resposta para aquilo que o medo faz está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, que diz: porque o medo produz o tormento. Jó sofreu muito, tia Cleusa, é verdade. Sofreu muito. Mas, em parte, a resposta está ali, no capítulo 3, no versículo 25. É justamente o que eu estou falando. Daquelas pessoas que oram, mas dentro dele ainda está recheado de medo, de receio, de dúvida. É disso que nós estamos falando. A pessoa que ora da boca para fora, ele não transfere para Deus todo o problema, mas ele fica agarrado no problema. É disso que nós estamos falando. Portanto, o nosso foco tem que estar permanentemente no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas, ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Por quê, pastor? Deus é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode contrariar a si mesmo. Ele não pode contrariar a sua própria palavra. O milagre é com Deus. Crer e confiar é comigo e com você. Então, na realidade, nós precisamos, através da oração, que nós transferimos para Deus o conhecimento, o domínio e a soberania de tudo aquilo que está na nossa vida. E também dos problemas, conforme eu disse. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos, não andeis angustiados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus. Interessante que, em relação ao versículo 13, aqui nós estamos falando de 2 Crônicas, capítulo 20, em relação ao versículo 13, estar em pé perante o Senhor, a Bíblia não diz em termos de tempo quando foi que aconteceu a resposta de Deus que está no versículo 14. Também, tia Cleusa, oração com coração quebrantado. Mas nós estamos falando de pessoas que oram com o coração quebrantado, mas ainda não largam a preocupação. A preocupação não sai de dentro delas. Então, no versículo 13, estar em pé perante o Senhor, a Bíblia não diz em termos de tempo quando foi que aconteceu a resposta do Senhor. Pode ter sido dias, eles podem ter ficado naquela posição, naquela condição, pode ter sido meses, como também pode ter sido no mesmo dia. O importante é que quando o Espírito de Deus falou, no versículo 17, o Espírito de Deus, ele vai falar várias coisas, mas no versículo 17, ele dá uma ordem a Josafá e a todo o povo. Que ordem que ele deu? Ele diz: parai, estai de pé. Está ali no versículo 17. Essa palavra, parai, essa palavra que é traduzida no português como parai, parar, no hebraico original é amad. Amad tem o significado de continuar, suportar, resistir, persistir e ficar firme. Se você pegar todas essas palavrinhas, você vai encontrar, sabe onde? Você vai encontrar em pistes e emuná, que são a tradução, que são o original grego para a palavra fé, pistes, e o original em hebraico para a palavra fé, emuná. Olha bem, suportar, persistir, resistir, ficar firme. É tudo que o apóstolo Paulo nos fala em
Efésios, capítulos 10 a 18. Nós vamos observar lá, em Efésios 10, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui, Efésios 10, 6, Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, a palavra diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí, no versículo 18, do versículo 18, não, versículo 13, Efésios, eu estou falando de Efésios 6, e no versículo 13, o apóstolo nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha bem, que bacana. Ele fala de nós usarmos as armaduras de Deus para podermos ficar firmes depois de ter feito tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? São as atitudes espirituais. A oração, o jejum, a madrugada, o monte, as visitas, a evangelização, a presença no culto, a oração pelo irmão, tudo, fazer a obra de Deus. Uma das palavras que tem aqui em 2 Crônicas diz assim: e não vos entristeçais, porque a obra das vossas mãos tem uma recompensa. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Olha bem, tudo se encaixa. Então, essas coisas, você está fazendo tudo. Essas coisas vão nos ajudar a manter o nosso foco no Senhor. Olhos no Senhor, mente na palavra, crendo nas promessas. O que Deus requereu de Josafá? Ficar na posição. Qual posição? Manter a mente focada na palavra do Senhor. Manter a mente focada no Senhor. Crer, confiar, esperar e descansar. Por quê? Porque quem crê, confia. Quem confia, espera. E quem espera, descansa no Senhor. Não foi à toa que Jesus disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor nos promete alívio. O Senhor nos promete paz. Outro exemplo que eu quero falar contigo a esse respeito. Êxodo. Em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13, quando o povo de Israel chegou na praia, quando eles chegam finalmente na praia, não tinha mais lugar para eles irem. Por quê? Porque o Mar Vermelho estava lá na frente. Então, eles olharam para trás e viram o quê? O bope do Egito estava atrás deles. A tropa de choque de Faraó estava atrás deles. Porém, entre eles e o problema, estava o quê? Estava a presença do Senhor. Estava ali. O anjo do Senhor estava ali. E observem bem, irmãos, que naquele instante, Deus olhou para eles e viu o coração deles. E aí Deus viu que eles iam se entregar. Deus viu que eles iam desistir. E aí, Deus fala para Moisés: olha, fala para o povo que fiquem na posição. Parai, estai parados e vede a salvação do Senhor. Vede o livramento que o vosso Deus vos dá. Então, imagine bem, irmãos, se eles saíssem daquela posição, Deus não ia abrir o mar.
se eles resolvem desertar e voltar e se entregar, eu me entrego, eu me rendo, porque motivo de sobra eles tinham. Eles não iam ver o milagre. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: porque o meu justo viverá pela fé. Abacuque também fala disso. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus jamais teria aberto o mar se eles saíssem dessa posição. Deus só abriu o mar porque o povo obedeceu e permaneceu naquela posição. E o que isso tem a ver, pastor? Tudo. Tem tudo a ver. Porque a estratégia do inimigo é sempre a mesma. É tirar você da posição. Porque ele pega, joga você para lá e para cá. Da incerteza para a dúvida, da dúvida para o medo, do medo para o pânico. E como o medo gera o tormento, como a incerteza e a dúvida são atitudes de rejeição de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, quando você sai da posição, antes mesmo da batalha terminar, antes mesmo de você ser derrotado, você já perdeu. É aquele típico discurso: isso aí não dá, isso aí eu não consigo. A pessoa nem foi, nem tentou. Irmãos, nós não somos chamados, nós não somos para atacar, para combater. Nós somos chamados para resistir. Entenda isso. Quem ganha uma luta não é quem bate com mais força, é quem tem mais resistência para aguentar a pancada. Então, eu quero te dizer uma coisa no final dessa mensagem. Que se você adorar o Senhor em todo o tempo da tua tribulação, como Jó fez, como o rei Josafá fez, permanecendo e não sair dessa posição, vai chegar o dia que Deus vai te visitar com uma coisa muito melhor do que o que você pediu ou pensou. Efésios 3:20, a palavra diz: Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa maravilhosa. E qual poder está agindo na sua vida agora, nesse exato instante? O poder do medo, da dúvida, ou o poder do achismo, da opinião dos outros, ou o poder de Deus? Quem é que pode decidir isso? Eu e você. Nós é que damos, nós é que podemos dar legalidade. Se você quiser dar legalidade para Satanás, basta você deixar o medo, o pânico e o achismo tomar conta de você. Então, hoje, meus irmãos, nessa manhã, nós aprendemos um pouquinho mais sobre oração. Que a oração não é um simples blá, 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 nhé, 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 nhé. Não. A oração é muito mais do que isso. Oração é transferência de vida. Oração é transferência da nossa vida para o Senhor. Oração é transferência de tudo. Oração é transferência de tudo que nós temos para que Deus exerça a sua soberania na nossa vida. Mas oração não é simplesmente, meramente, um discurso. Oração é falar, mas oração também é agir. É a semântica da palavra. Então você fala, e você age conforme aquilo que você falou. Mas você precisa confiar. O elemento que liga falar ao agir é a fé. A fé é o elemento de ligação. Então você confia, você crê. E foi o que Jesus disse para aquelas irmãs. Maria, isso, as irmãs de Lázaro. Ele falou isso para Maria e para Marta. Olha,
não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Na realidade, foi um questionamento que Jesus fez. Foi um questionamento. Então, a base de tudo é você crer. Mas não basta crer. Precisa confiar. Porque quem crê, confia. E quem confia, espera. E quem espera, descansa no Senhor. Então, essa palavra é para que você entenda que, através da oração, é para que você descanse no Senhor também nas suas atitudes. Para que você não permita que os pensamentos de derrota, de incerteza, de dúvida, fiquem ocupando o espaço que é para ser da fé do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Amém. Eu espero que essa mensagem ela possa chegar, penetrar profundamente no seu coração nesse dia. E também quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem fez sentido para você, se essa palavra fez sentido para você, se tem a ver com você, eu quero te pedir um favor. Compartilhe nas suas redes sociais, para que outros também possam receber essa mesma bênção que você está recebendo nesta manhã, neste dia. Ok? Compartilha. De graça recebei, de graça dai. Espero que você possa também agir, como está escrito lá em 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola com a mesma consolação com que somos confortados de Deus, que consola aos outros com a mesma consolação. Então, o Deus de toda consolação possa confortar o seu coração nessa manhã, possa fazer você não só crer, porque nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para crer, mas o sentir é o algo mais de crer. Você crê com tanta força, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de todo o teu entendimento, que você passa a sentir. E aí, que você possa sentir o agir de Deus na sua vida, a segurança de Deus na sua vida, que nem tudo está perdido. Que se você estiver nessa posição, a posição que vence as batalhas, Deus se manifestará na sua vida. Deus proverá para você a vitória que você precisa, a vitória que Ele tem para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor nesta manhã. Ora comigo? Podemos orar então? Amém. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Nós estaremos orando aqui usando esse instrumento tecnológico. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus altíssimo. Em nome do Senhor Jesus que nós clamamos a Ti, porque há poder no sangue do Senhor Jesus. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque nós temos nos esforçado em perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos devem. Pai Celestial, nesta manhã, eu quero te apresentar as famílias que estão representadas na vida daquele que está assistindo a este vídeo nesse momento. Quero te apresentar a cada um que estiver visualizando este vídeo e, principalmente, os teus filhos que estão acompanhando agora ao vivo comigo. Quero te pedir também, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para que o Senhor esteja visitando o coração dos teus servos nessa manhã. Meu Pai, que o Senhor possa
falar, se manifestar ao coração dos teus filhos através desta mensagem. Que o Senhor possa estar colocando a paz que excede todo entendimento no coração dos teus filhos nesta manhã. Que o Senhor possa estar trazendo a tranquilidade. Que o Senhor possa colocar um guarda na mente, no coração e nos pensamentos dos teus filhos. Para que eles sejam sustentados pelo teu Santo Espírito. Para que eles não se apavorem. Para que eles não fiquem desequilibrados. Para que eles não se desesperem. Para que eles sintam a tranquilidade de saber que o Senhor está no controle a partir das suas ações, não tem sido em vão. Meu Pai Celestial, que nenhuma perturbação chegue até os teus filhos, que o Senhor possa estar repreendendo toda e qualquer perturbação, todo qualquer indivíduo, tudo e qualquer coisa que possa vir para tirar a tranquilidade, esta paz, que o Senhor possa estar repreendendo. Senhor, abençoa estes lares com a tua paz, abençoa estes lares com a tua prosperidade, abençoa estes lares com harmonia, com tranquilidade, com prosperidade, com saúde, com livramentos, Senhor. Que esta semana que vai se iniciar seja uma semana de vitórias, seja em nome de Jesus de Nazaré, seja uma semana de bons encontros, seja uma semana de boas notícias, seja uma semana, Senhor, de vitórias, de recompensas, em nome do Senhor Jesus, mas em recompensa àqueles que confiaram em Ti. Que não fiquem eles confundidos na sua fé, mas que o Senhor se manifeste, que o Senhor glorifique o Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua confiança neste ministério. Eu peço a você também, se você puder, ore pela minha vida também, ore pelo meu ministério, porque louvado seja o nome do Senhor. O campo está nos chamando. O campo está grande, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Porém, o Senhor tem nos chamado para uma obra e nós, em nome de Jesus, estamos atendendo a esse chamado. Eis-me aqui. Então, compartilhe aí nas suas redes, tá? Dá o seu like aqui, dá o seu acordo aí, compartilhe aí para que outras pessoas possam também receber essa mesma bênção. Que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.